Shanax, seu filho da puta! Você vê Shanax Xenoxys à sua frente. Com suas duas espadas desembainhadas, a áurea negra que o cerca volta para o selo, com exceção de um pequeno pedaço que permanece em volta de seu olho cego. Os arredores são compostos de um terreno montanheiro. Separados, você vê uma mulher ruiva, de armadura, segurando uma espada longa de joelhos no chão. Ela sangra e respira ofegantemente. Do lado oposto, um Goliath com traços mais pertencentes aos seus ancestrais gigantes do que o humanoide tentava recuperar suas forças enquanto de joelhos. O som e o cheiro de ácido e carne podre emanavam dele. Ela sabia. Ela era só uma criança! Ela sabia melhor que todos! Ela sabia melhor do que todos nós o que está em jogo aqui. E se tem tanto arrependimento sobre o que fizemos, deveria ter sido voluntariado no lugar dela. Isso não tem nada a ver com justiça ou derrotar Voldemort. Isso é vingança pra você, não é? Isso tudo é por independência. Eu vou continuar sozinho a partir daqui. Vocês dois levem o resto para a Comuna Alta e juntem forças com Sebastian e os Suburbicanos. Se tudo correu bem como previsto, o primeiro contingente de civis já deve ter cruzado a fronteira e o segundo deve seguir em alguns dias. Shanax embanha suas espadas e toma seu caminho, se afastando de todos. No céu é possível ver um grande cilindro de luz azul clara subindo até as nuvens, onde ele se abre como uma cachoeira no lago, se espalhando para a imensidão além da vista. Agora Shanax, já afastado de todos, alcança o colar enquanto uma tosse pesada lhe ataca. Gosma de ácido encoberta de fogo. Sua mão treme, seu rosto sua e suas tatuagens se movem lentamente por seu pescoço e cabeça. Ele abre o colar, revelando duas pequenas pinturas que já mostravam sinais de desgastes moderados. Eu sinto tanta falta de vocês. Eu não vou parar. Eu vou trazer a liberdade de todos. Eu juro que eu irei até o fim. Shanax é surpreendido por uma nuvem negra de olhos verdes ao seu lado. Sua expressão muda lentamente, tornando-se compenetrada e séria. Ele retorna a olhar para o caminho. Shanax guarda novamente o colar e de uma bag of holding ele retira um amulet of proof against detection location e o coloca em volta de seu pescoço. Até o fim, não importa quem seja, mortal ou não. No fim, todos nós seremos livres.
Asterion, você abre seus olhos depois da primeira noite em Maat. O amuleto de Talos termina de brilhar em seu pescoço. Do lado de fora do seu quarto você consegue ouvir a cacofonia de botas e vozes subindo escadas com pressa e se referindo a alguma coisa no céu. Você se levanta, abre a porta, vê os últimos marinheiros subindo as escadas e o segue. No convés, a grama que nasce em volta do corpo de Ambraxa está cada vez mais vasto, assim como flores onde uma pequena poça de sangue se formou devido aos ferimentos de Tony Ponto. Você vê Arden e o resto da tripulação, assim como Toque e os anões olhando para o céu. Uma onda azul clara passava por cima de vocês nas alturas das nuvens. Caramba, o que é aquilo lá em cima? Essa é da mãe do Roberto. Qual é, gente? Ela não tá mais tão gorda assim, vai. Alguns minutos se passam e a onda tem a sua cauda alcançando vocês e seguindo a norte, onde você consegue ver um acúmulo de nuvens que profetizavam uma tempestade dentro de alguns dias. Arden, em meio à cacofonia que lhe cercava, você consegue ouvir um leve gemido de dor vindo dos níveis mais baixos do barco. Você segue o som sozinho até o andar dos cômodos. Na escada do andar você ouve o som vindo do quarto de Drake. Você ouve rajadas de vento, fogo e a voz de Drake repetindo fervorosamente, como uma reza que alguém que implorava em um altar enquanto lutava para não quebrar o silêncio solene de um tempo às palavras. Eu me arrependo. Eu sinto a dor deles. Eu me arrependo. Eu sinto a dor deles. Bem-vindos à nossa saga de Scandella.